O Cruzeiro teve uma semana complicada, né? Essa relação Dudu, treinador, Pedrinho e tudo mais, uma relação que vai dar pano para manga, né? Pelo menos durante essa semana. Então o Cruzeiro precisava vencer também no campeonato para ter um pouquinho mais de tranquilidade. Subiu bem, né, na classificação, né? Então dá uma tranquilidade pro Leonardo Jardim trabalhar. Porque eu acho que agora. Porque eu acho que agora, daqui a pouco a gente vai falar também da emoção do Cássio. Eu acho que agora, da semana passada para cá, que a gente falou aqui que o do Léo Jardim deve ter conversado com o Pedrinho, né? De falar, eu posso tomar as decisões, eu posso tirar esse, colocar esse, fazer o time que eu quero fazer para dar a resposta pro torcedor e fazer com que o time jogue. O Pedrinho deve ter chancelado essa opinião, essa decisão. Tanto é que o Cruzeiro, pelo menos, está um pouquinho mais organizado dentro de campo. E deu certo. Tanto deu certo que o atleta que fez o gol é o Christian. E querendo ou não, tá jogando no lugar do Dudu. E antes ele já tinha feito um gol. E o Cruzeiro já tinha feito um bom jogo contra o Bahia, quando ganhou de 3-0 com essas decisões do Léo Jardim, né? Sim, exatamente. E antes ele já tinha feito um gol que foi anulado. Né? Justamente anulado, que a bola bate no Caio, volta nele, ele acaba fazendo gol. Mas é um jogador que mostra realmente que o treinador ele tem as suas convicções, né? E tendo carta branca para fazer aquilo que ele pensa, a tendência é que o clube melhore mesmo, assim, não tem outra. E acho que os atletas têm que ser profissional ao ponto de, cara, eu sou atleta do Cruzeiro e se não é meu momento de jogar, eu vou trabalhar muito para quando eu tiver minha oportunidade de entrar dentro de campo e não sair mais. Foi sempre o que eu fiz. Sabe, com 41 anos de idade, quando eu não jogava, eu ficava quietinho e ia treinar. Então, assim, os caras têm que saber que eles são ativos do Cruzeiro, que é o chefe, e que independente se jogar ou não, tem que fazer o melhor pro clube. Não tem o jogador, nesse caso o Dudu, sai dando entrevista num momento tão conturbado como o Cruzeiro, no momento que o Cruzeiro está buscando subir posições no Campeonato Brasileiro, buscando a sua identidade no Campeonato Brasileiro, e ele dá uma entrevista e fala, poxa, eu nunca passei pelo banco, eu não quero ficar no banco. Poxa, assim, chega internamente e fala com o treinador. Você tem certas coisas que você não precisa externar, sabe? Então, assim, eu acho que o Cruzeiro que fez, olha, não é o momento disso. Então, quem tem carta branca hoje é o treinador, ó, faz o que você acha que tem que ser feito e a gente está fechado com você. Ô Felipe, eu posso, assim, não sei se eu vou te colocar numa saia justa, mas usar a tua experiência, que recém você parou de jogar e você jogou com o Dudu, e vitoriosos os dois com a camisa do Palmeiras. Eu li uma notícia hoje, não sei se é verdade também, que ele pediu a saída do Leonardo Jardim pro Pedrinho. Conhecendo o Dudu no dia a dia, você acha que ele tem esse perfil? Porque eu acho que não. Você acha que ele tem esse perfil? Vou ser sincero como sempre, assim, não tem muitas delongas, eu acho que o Dudu jamais faria isso. Eu tive oportunidade com ele no Palmeiras, na qual teve treinadores que caíram, inclusive saiu na conta dele, e eu era um dos caras que eu sabia que ele tinha até brigado pelo treinador. Então a situação, acho que pegou realmente foi essa entrevista, ele externar, né, a insatisfação dele ao não jogar. É o atleta um dos mais caros do Brasil hoje em termos de salário, né? Então ele chega no Cruzeiro, a volta do Cruzeiro, aí começa a falar algumas coisas que pegaram mal, inclusive no ex-clube, que ele é ídolo, que é o Palmeiras, certo? E agora ele não joga, como é que fica, né? Então, assim, tem essas coisas que não precisa externar. Agora, eu tenho muita convicção que ele jamais faria isso. Aliás, assim, é uma semelhança, né? Ele quis sair do Palmeiras porque voltou de lesão e o Abel não colocava ele para jogar como ele gostaria. Estava no banco do Palmeiras. Aí quis sair, acabou ficando até mais tempo do que se imaginava. E agora no Cruzeiro, não viaja depois de dar uma entrevista reclamando do banco. E antes da partida, o dono do Cruzeiro faz um gesto, um torcedor pergunta para ele se o Dudu vai vazar e ele fala que vai vazar. Ele fala claramente que o Dudu vai embora do Cruzeiro, dá uma olhada. Dudu vai embora? Dudu vai embora ou vai ficar? Não, vai ficar. Vai ficar ou vai embora, Dudu? Dudu! Ixi! Pedrinho! Vai tirar! Pedrinho! Pedrinho, quem que nós vai trazer, Pedrinho? Tive a oportunidade já de conversar com o Pedrinho, tenho certeza que ele ainda não pegou todos os macetes da nova área de atuação dele. Pegou, né? Se a inspiração dele são dirigentes dos anos 80, 90, talvez ele tenha pegado. Pode ser. Agora, queria voltar à sua pergunta e a uma informação. Se tem alguém hoje com moral dentro do clube, é o treinador. Então, se o Dudu bate de frente com o treinador, vai ficar ruim pro Dudu. Mas desculpa, Rizek, isso aí não é postura de não, dirigente, cara. Concordo. Não pode ir na beira do campo fazer... Concordo. O Dudu tá errado, tá certo. Como o Felipe falou, fecha a porta,
sai na pancadaria lá dentro, Concordo, não sei o quê. Isso aí não é postura de dirigente Concordo. de Eu clube vou usar uma grande. palavra Concordo com aqui. você. Será uma Não é time de hipocrisia? pelada, gente, é o Cruzeiro, cara. Eu vou usar uma, Não, será não foi a uma primeira hipocrisia? vez, né, que ele erra na postura dele. Então, não é a primeira essa vez. Será uma hipocrisia? Porque a partir do momento que o Dudu ele dá uma entrevista e a entrevista não pega bem, porque não deveria ser externado certas situações, e o Dudu é cortado desse jogo, não pode vir o dono do clube e fazer basicamente a mesma coisa. Sabe? Imagina como entra Qual esse moral que ele vai vestiário. ter pra cobrar, né? Qual moral ele vai ter pra cobrar? Olha só, eu conheci o Pedrinho, inclusive conversei com ele há algum tempo, e eu sou como ele, eu fui como ele, de falar mesmo, de fazer muitas coisas sem pensar, fiz muita coisa como atleta, assim que depois passava 10 minutos, eu falei, nossa, não era pra ter feito isso aí. Mas com responsabilidade. Mas sempre com responsabilidade, glória a Deus. Mas assim, mas de fato, assim, mas você vai crescendo, vai passando a idade, você vai adquirindo mais experiência de vida, e você deixa de fazer certas coisas. Agora, ele é o patrono do clube. Tem certas coisas que ele não pode repetir mais um erro. E outra, antes de um jogo tão importante, assim, de fato é dar pano pra manga. Ó, Ele já o tinha emprego tornado mais difícil público. do Brasil é ser assessor de imprensa do Pedrinho hoje, hein, cara? Ele já tinha tornado público aquele áudio ano Aquilo é um passado. vexame. Exato. Quando o Seabra dirigiu o Cruzeiro, pressionando o treinador a escalar os atletas que ele contratara no ano passado. Agora deixa vazar uma imagem que torna pública a saída do Dudu, a iminente saída do Dudu, se isso for confirmado. Clubes grandes e a gestão mais amadora de SAF que tem no Brasil é a do Cruzeiro. O Leonardo Jardim foi contratado em fevereiro, não é? Falou que o diretor, o Alexandre Matos, porque aquela entrevista era sobre isso, né? No fim do ano, a briga Jornal com o Fernando Tempo. Diniz, não É. lembra? No jogo lá, Isso. como é que já Exatamente. foi? Que tinha feito tudo errado, montado um mau elenco. Como é que você contrata um treinador em fevereiro e agora está muito claro que esse elenco não tem nada a ver com o treinador? Os reforços caríssimos que foram contratados em dezembro e janeiro não servem ao treinador que chegou em fevereiro. Sendo que o treinador que você tinha em janeiro e fevereiro, quando contratou, e o Diniz deu uma entrevista pra gente no GE, eu e o Eric participamos, ele disse, não, o elenco foi montado em parceria, não posso falar nada disso. Quer dizer, o Diniz já tinha quase sido demitido em dezembro. E Vai ser uma surpresa ele ter ficado, né? parecia muito claro que na primeira instabilidade a demissão ia se consumar. E aí você monta um elenco para 1, 2, 3 temporadas com esse treinador e manda ele embora no segundo Que mês você do citou ano. dirigentes dos anos 80, tem uma diferença ainda. Ele é o dono. Ele não é só o dirigente, ele é o dono do negócio. Mas ele se né? comporta como Claro. um presidente estatutário Claro. desses mais É o fanfarrões. dono, né? E outra, E você assim, vê que ele gosta, ele mandou beijinho ali depois. Não vai nem alegar que fala, não sabia que estava sendo filmado. Hoje em dia não existe não, ser esquece. filmado. Não, Não, você- existe não não ser sei, filmado. esquece. É. Iniciar de sabia convir comigo que, por mais que o Cruzeiro tenha vivido esses momentos aí conturbados, o Cruzeiro com a vitória de hoje chegou no G4. É bom time. E eu falei Desde já- que o Léo Jardim tomou essa decisão, Exatamente. empatou com o São Paulo no Morumbi, Quando ganhou o do Bahia e ganhou hoje. Quando a Perdeu do diretoria, Bragantino. 7 pontos. Perdeu do Bragantino e ganhou hoje. quando a diretoria, né, São jogos encabeçada brasileiros. pelo patrono do clube, o Alexandre Matos, ele fala assim, ó, agora você faz o que você quiser, carta branca, 100% você, tá? Aí o Jardim, o que ele faz? Ó, esse aqui é meu time, vou dar sequência de trabalho do meu time, vou dar minutagem pro pessoal, vamos trabalhar e vamos fazer isso aí. Estão em quarto. É por isso que eu falei no início da temporada, assim, ó, o Cruzeiro não tá bem, mas eu acho que o Cruzeiro ele vai brigar, porque o Cruzeiro vai melhorar, não tem pra onde ir pra O baixo. do Cruzeiro é bom. Ó, o Eric falou da sequência dos 4 jogos. Os 2 primeiros, com Dudu e Gabigol, foram a vitória sobre o Mirassol em casa, a derrota pro Inter fora. Resultados à parte, é negável que o time melhorou. Tem a Inegável. Sul-Americana que tem Aí um no peso. jogo Não, contra Sul-Americano é uma o jogo- tragédia. O jogo contra o Inter Sul-Americano tem é uma um tragédia. componente que é importante, A que o expulsão do zagueiro Jonathan do Jesus. Cruzeiro foi Mas expulso. o time melhorou. Com Dudu e Gabigol no banco, o time melhorou. E a saída iminente da Sul-Americana, ao meu ponto de pensar, é importante pro Cruzeiro. Vai poder se dedicar Vai mais Vai ao poder se brasileiro. dedicar ao brasileiro, à Copa do Brasil, e vai dar minutagem para esses atletas que de repente não têm jogado um pouquinho mais para adquirir confiança. Mas não deixa de ser um vexame, né? Uma participação vexatória. De Sim, fato. em termos de Vexatória resultado, do é um Cruzeiro. absurdo o Cruzeiro estar nessa situação. Agora, barrou o Dudu, barrou o Gabigol e muita gente poderia se perguntar, o Cássio Barrou o vai William. barrar? O Oi? William. O William. William. O Cássio, outro reforço midiático, não vai ser barrado? O Cássio teve uma jornada desastrosa nesse meio de semana pela Sul-Americana. E hoje ele jogou muito bem, muito bem. Ele fez 3 defesas dificílimas. E o que você achou dessa emoção dele aí no fim do jogo? Rizek, você falando sobre o Cássio agora e da emoção, eu lembro que a saída do Cássio do Corinthians, ele dá uma declaração também saindo de campo, vocês vão lembrar, falando da questão da saúde mental, da saúde dele mentalmente, ele estava desgastado, que ele achava que tudo era culpa dele, você lembra disso? Lembro. E logo depois ele acabou saindo do Corinthians, enfim, a história está construída, feita, assim, como muito bonita a história do Cássio. E esse choro e essa emoção, eu acho que tem a ver com o final de carreira também.
porque o Cássio já está indo para o final da carreira dele. Então, quando ele recebe crítica, quando ele é cobrado, eu não lembro historicamente, dentro da história do Cássio, às vezes o Cássio se expôs da forma que ele se expôs hoje de novo. Teve essa vez do Corinthians e depois desse tempo essa emoção dele hoje. Eu acho que tem a ver com essa cobrança e tem a ver também com que, tá chegando o final da minha carreira deixa o atleta mais emotivo. Eu acho que fica mais aflorado esse sentimento, concordo, cara. Mas eu tenho algumas outras coisas para falar sobre isso, porque eu passei, no meu final de carreira, eu passei um pouco isso, sabe? Às vezes achar que eu ia infartar dentro do Maracanã, confesso. E comecei a buscar ajuda. O psicológico interfere muito, sabe? Então, assim, de repente você pega um atleta que se cobra muito e começa a enxergar aquilo que tá acontecendo, o que ele está vivendo, sai de um clube, né, da maneira que ele saiu, ao meu modo de pensar, e acho que todos os corintianos pensam assim, né, um dos maiores da história do clube, aí vem pro Cruzeiro achando que vai ser tudo bom e de repente as coisas não estão da maneira que ele pensa, isso abala muito o psicológico. Então, assim, uma das coisas que eu penso, que eu brigo muito, até ali em casa eu converso muito com os meus filhos, principalmente o meu caçula, o Luke, que tem 12 anos apenas, amaciar o psicológico dele, fazer com que ele... o futebol hoje, você tem 12 anos, meu filho, você tem que se divertir no futebol. Não começa a se cobrar tanto de futebol. E hoje a gente vê muitos meninos de 12 anos sendo cobrados como atletas de 20, de 30 anos de idade. Sabe? Então, assim, você pega um atleta que está chorando porque ele está mentalmente esgotado. Sabe o que eu acho, Felipe? O futebol, na época das redes sociais, cara, ela tem feito muitas vítimas. O futebol tem feito muita vítima. A gente viu 2 técnicos essa semana, o Abel Ferreira, daquele jeito dele e tal, que muita gente não gosta e tal, mas fala assim, eu já falei para os meus atletas não ficarem olhando o que eles vão falar da gente, porque antes nos amassaram na final do Paulista e agora vão nos encher de elogio. O que ele está querendo com isso? Blindar os caras dessa coisa assim, massacrante, desse mundo de rede social. Exatamente. Hoje o Felipe Luiz falou a mesma coisa no Maracanã. Eu já falei para os meus jogadores não ficarem olhando essas coisas que estão saindo na internet, de fazer gol, de não fazer gol. Em linhas gerais foi isso que ele falou. Então, de alguma forma, os técnicos estão percebendo que essa influência externa, esse futebol nas redes sociais, isso está machucando e isso incomoda. São atletas jovens que cresceram com o celular na mão, acabando o jogo já postando coisa em rede social, e eles vão absorvendo essa energia, eles vão absorvendo essas informações todas. E se o cara não tiver uma cabeça boa, ele sucumbe, cara. Sucumbe. Até porque no estádio, o Cássio nunca foi vaiado pelo torcedor do Corinthians. Nunca. E ele sai abalado com as críticas, mas aonde eram as críticas? Rede social. Rede social. No estádio ele nunca foi vaiado, no Cruzeiro foi já. Cara, o William voltou pro Corinthians por uma outra razão, mas foi questão de rede social, de ameaça à família, de racismo, tudo, cara. Então, os clubes precisam olhar de forma muito atenta para essa questão das redes sociais, porque isso está machucando as pessoas, está fazendo mal para os atletas. Há pouco tempo atrás eu vi uma entrevista do Lianco no Atlético Mineiro, ele falando, no ano passado, olha, eu comecei a me tratar, eu busquei ajuda, porque estava complicada a minha cabeça, parecia que explodia a todo momento. E quando eu vi a entrevista dele, eu falei, cara, foi o que aconteceu comigo ano passado. Eu tenho um exemplo ano passado, quando nós fomos jogar as quartas de final, a semifinal contra o Inter, no Maracanã ainda, eu vou sair jogando a bola agarra e quase que eles fazem um gol, sabe, assim, e eu me cobrei tanto, eles não fizeram gol, nós empatamos aquele jogo, eu me cobrei tanto, que eu fiquei sem dormir, e no jogo contra o Inter, o jogo seguinte contra o Inter, que nós nos classificamos para a final, eu saio de campo, o meu primeiro tempo todinho, eu não lembro do primeiro tempo. Meu coração, sabe, assim, é super acelerado, a minha cabeça, assim, eu ficava falando com Deus, Deus, me ajuda. Eu não lembro do primeiro tempo. Tamanha cobrança, tamanha esse pressão, sofrimento, né? Essa pressão que eu trouxe para dentro da minha cabeça. Eu falei, não pode ser dessa maneira. E eu comecei a buscar ajuda, e essa ajuda me ajudou, de fato, né, a terminar a carreira bem, a poder jogar uma final de campeonato, de Taça Libertadores. Então, acho que muitos desses atletas hoje estão passando por esse problema psicológico. Cara, e aí, assim, a gente estava vendo o jogo junto, né, e, chamou muito a nossa atenção o choro do Cássio, o desabafo. No começo, eu falei, será que ele tá machucado? É um goleiro que já passou, um atleta que já passou por tanta coisa na vida. O cara já foi melhor em campo de final de Mundial de Clubes, disputou Copa do Mundo, ganhou brasileiros, pegou uma bola decisiva do Diego Souza com muita frieza no Pacaembu em Libertadores. E esse cara hoje desaba porque ele vem de atuações muito ruins. E hoje, num jogo contra o Vasco, na Uberlândia, em Uberlândia,
Sexta rodada ele fez uma grande partida. É forte, hein? E olha essa imagem, cara. E olha o desabafo. acho muito Cara, tocante. a imagem é muito forte, cara. E acho que é um exemplo forte. para os outros 19 clubes perceberem o que está acontecendo no futebol. Mas eu preciso só falar em relação ao que você falou. O Abel eu não coloco nesse balaio. Porque o Abel, quando ele falou direcionado para a imprensa. Mas a imprensa falando faz parte de rede social também. Não, mas assim, o Abel olha para o nosso trabalho. Mas ele olha com desprezo e ele quer dizer. É muito diferente o hate que se usa em rede social e eu condeno absurdamente. As pessoas falam, não pode normalizar a derrota. Claro que pode normalizar a derrota. O jogador é um ser humano, é um jogo, é um esporte. O que não pode normalizar é o cara não se dedicar. O problema é que hoje existe uma confusão do que é imprensa, Losetti. Tá, mas então não generalize como ele faz. Então, mas aí o que ele faz pode ser um erro. Pode ser um erro. Mas ele direcionou ali. Canais hoje específicos de clube são considerados imprensa. Vamos deixar o Abel de fora e vamos ouvir o desabafo. Mas porque são hates diferentes, eu não deixo de fora, porque o que o Abel falou não é certo em relação Tudo bem, mas vamos ouvir o Cássio Agora, hoje. O Cássio é outra história. Cássio hoje em Uberlândia, desabafando depois dessa cena que vocês acabaram de ver. A gente erra, a gente acerta, mas não é por falta porque a gente quer. E desculpa estar falando isso, nunca fui de me mentir sobre as coisas assim. Esse choro eu acho que é de todo, eu tenho que agradecer todo o Cruzeiro, do Pedrinho, todo mundo, porque a gente está junto, lógico. Mas feliz pela vitória, também feliz pela torcida do Cruzeiro, que estava bem chateado com a última derrota e essa vitória é para eles também, porque eles merecem também. Me chama a atenção de verdade, cara. Me chama a atenção de verdade tocado, a emoção. Eu fiquei das tocado imagens porque do eu dia. sei, cara, que o futebol, assim, os atletas, eles estão num nível de estresse, cara, que é muito acima do normal, cara. E não adianta falar assim, os caras ganham bem pra isso, ganham bem pra aquilo, ganham... Não, ninguém ganha bem pra suportar a maldade, pra suportar a discriminação. Não existe salário no mundo que compre você abrir o teu celular e tá um monte de Zé Ninguém xingando a tua família, cara. Xingando teus filhos. Isso não existe, cara. Isso não existe. Então os clubes precisam estar muito atentos a isso. Antigamente a gente jogava e a gente esperava a nota nossa no dia seguinte no jornal. Opa! Então dava tempo de você terminar o jogo, ir no ônibus tranquilo. O Rizek e o Losetti trabalharam em jornal. Eu Entendeu, não. Losetti? Pensando, joguei bem, jogou mal. Aí você acordava no dia seguinte de manhã e falava, deixa eu ver minha nota aqui. Que ia ser 5. Hoje aí não, o meu amiguinho do lado que tinha acertado só 2 passes, 6. Eu falei, tá pagando. Não é possível. Eu driblei todo mundo, toquei pro cara, o cara fez o gol. Pô, 2 poderiam ser o cara. Hoje em dia o problema do jogador do que chega ao jogador. Porque antes fosse só isso. Porque hoje é isso, o cara xingando a tua família, te ameaçando de morte. Mas ele vai pro vestiário hoje e ele, enquanto os caras estão lá, enfim, tomando banho, se trocando, ele pega o celular e ali naquela hora ele já sabe que a imprensa já tá criticando ele. Se ele não tiver rede social, tem um monte de gente que faz questão de printar a crítica e mandar pra ele. Olha só o que eu tô falando. E por outro lado, a gente desumano, tem o desafio de analisar tecnicamente as atuações do Cássio e poder falar que tecnicamente ele não está bem. Hoje ele fez um grande jogo, mas assim, a passagem dele pelo Cruzeiro não é boa. A gente tem que poder falar também. Mas nós temos que fazer uma análise técnica também. Mas nós temos que fazer isso. Claro. A crítica existe. Claro. Assim como temos que elogiar, nós temos que criticar também. Claro. Mas uma coisa é você ferir a honra. O que nós estamos falando aqui são de pessoas que entram na rede social para ferir a honra. Perfeito. Então a nossa crítica existe e quando o atleta não está bem, tem que ser criticado. E muitas vezes o atleta ele olha a crítica, porque eu olhava a crítica, eu sei que o Denilson fazia a mesma coisa, e quando era construtivo, falava, meu irmão, ele está certo. Eu tenho que melhorar nisso aqui. Preciso melhorar nisso aqui porque ele está certo nessa crítica. Agora, tem que saber até fazer a crítica. De fato, quando a gente fala de rede social, não são críticas. São ataque à família, ataque à honra. E tem mais, assim, a gente está falando, Felipe, perdão, a gente está falando dos jogadores, mas todos nós aqui Somos. A gente sofre com as redes sociais também. Denilson, eu tenho 50 anos, cara. Eu sou um cara Você sofre? Eu só sou elogiado na rede social. Então, mas assim... Eu só sou elogiado, eu quero dizer o seguinte, eu tenho 50 a gente tem que saber levar também. Eu tenho maturidade para entender e separar algumas coisas. Exato. Agora, um menino de 21 anos, cara, que acabou de descobrir o mundo, que foi, assim, uma vida cheia de privações, aí consegue um primeiro grande contrato, consegue começar a melhorar a vida dele e da família, começa a tomar porrada em rede social, esse cara sucumbe, cara. Eu sou criticado pra caramba nas redes sociais, mas o pai Eu só sou elogiado, cara. Tira uma onda. Tamo junto, fi.